Muito bom dia, pessoal. Jonathan mais uma vez, ou como eu gosto de me apresentar para vocês, o Física Disruptiva. Sempre me apresento falando esse nome, né? Porque esse é o nome que as pessoas me conhecem lá do Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Física Disruptiva, e se você quiser me conhecer mais, é só você ir lá, estarei lá, de braços abertos, esperando você. Bom, na, nas últimas aulas, até a aula 6, a gente estava conversando sobre eletrostática. A gente conversou sobre o que é uma carga elétrica, o que é um corpo estar eletrizado, e depois tentamos entender quais são os fenômenos que ocorrem a partir da eletrização do corpo, o que faz um corpo ficar eletrizado. Tem lá os processos de eletrização, a gente explicou todos eles. Vimos sobre campo elétrico, força elétrica, potencial elétrico, potencial elétrico, potencial eletrostático, energia potencial elétrica ou energia potencial eletrostática. Então vimos essas quatro grandezas, relacionamos umas às outras, diferenciamos uma das outras, falamos as semelhanças uma das outras, falamos de tudo. E aí finalizamos eletrostática. A partir da aula 7 a gente começou eletrodinâmica. E aí começamos a falar sobre corrente elétrica, porque se eu estou falando de eletrodinâmica, eu estou falando sobre elétrons em movimento. Então, a essa ideia de elétrons ou cargas em movimento, de maneira geral, a gente deu o nome de corrente elétrica e falamos o que é uma corrente elétrica, qual é o sentido da corrente elétrica, como a gente calcula a corrente elétrica e falamos que para que uma corrente elétrica exista, ela tem que ter uma diferença de potencial. E na aula 2 na aula 2 no vídeo 2 eu acho, da aula 7 ou no vídeo um, a gente relacionou, eu acho que no vídeo 2 da aula 7 a gente relacionou então a diferença de potencial com a corrente através da primeira lei de Ohm, a lei mais importante desse estudo de eletrodinâmica, que é a primeira lei de Ohm, que dizia pra gente então que a partir do momento que eu cedia a diferença de potencial para um circuito simples, ou para um circuito de maneira geral, isso gerava corrente e também e essa corrente ia ser usada a partir de um resistor. Então a gente viu lá que V igual a I vezes R. Depois disso a gente viu as associações desses resistores, porque a nossa ideia era que eu tinha lá um circuito simples montado por uma diferença de potencial, V, a corrente passava por aqui, e aí eu tinha uma única resistência resistindo a essa corrente. E aí nos vídeos 3 e 4 a gente viu as associações dessas resistências, no sentido de que a gente entendeu o que, que era um resistor e depois viu como a gente associava resistores. E é aqui que eu queria chegar. Então, nos últimos vídeos, a gente viu que é um resistor. Um resistor é alguém que se utiliza de energia para poder funcionar, se utiliza da corrente para poder funcionar. E aí, a partir do momento que a gente entendeu que era um resistor, o seu desenho, a sua função, o que era ele, como é que eu calculava o resistor, né, que no caso é V igual a R vezes I. A partir do momento que a gente viu o que era, como a gente calculava, a gente foi lá e entendeu a associação de resistores. Bom, é exatamente esse processo que a gente vai fazer aqui na aula 9. A gente vai ter únicos dois vídeos onde vamos tentar entender o que é um capacitor e no sentido de, nesse primeiro vídeo, tentar entender o que é um capacitor e qual sua fórmula. Qual sua fórmula. É exatamente o processo que a gente fez com o resistor. Vamos tentar entender o que é um capacitor e qual a sua fórmula e no vídeo 2 vamos associar capacitores. Bom, para que a gente faça esses passos, é importante que a gente comece da seguinte maneira. Quando a gente estava falando de resistores, resistor, o resistor tinha uma função muito própria, que era se utilizar de corrente para funcionar. Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer que ele gastava corrente
Ou em outras palavras, eu posso dizer que ele gastava energia, perfeito? Para funcionar. Tudo bem? O capacitor ele vai ter exatamente a função contrária. Na real, vocês vão perceber que não só é a função que vai ser contrária, mas tem muitas coisas que vão ser simplesmente contrários ao resistor. O capacitor é um instrumento, é um instrumento cuja função, a do resistor era gastar energia. O do capacitor é um instrumento cuja função é armazenar. E aí, percebam, né? Quando eu falo energia aqui, para que até que fique claro essa oposição entre resistor e capacitor, se eu gasto corrente, o que que era corrente elétrica para gente? Era a quantidade de carga que passa por um determinado tempo. Então, eu vou escrever assim, né? Se eu estou dizendo que esse cara gastava corrente, então estou dizendo que ele gastava quantidade, que ele gastava quantidade de carga para poder funcionar. Bom, o capacitor é um instrumento cuja função agora a, é armazenar quantidade de carga. Quantidade de carga. Essa é a função do capacitor. Bom, e a gente vai entender isso agora. Imagine, pessoal, que eu tenha um cesto cheio de, um cesto como se fosse aqueles cesto de roupa, digamos assim. É, qual é a função de um cesto de roupa? A função de um cesto de roupa é armazenar a maior quantidade de roupa possível. O melhor cesto é aquele que consegue armazenar a maior quantidade de roupa possível. Senão, se eu tenho um cesto muito pequeno, eu não consigo armazenar roupa, eu vou ter que comprar vários cestos para poder, de fato, conseguir juntar a roupa, todas as roupas que forem necessárias. Então, aqui o capacitor, a gente vai pensar nele como se ele fosse um cesto. O capacitor, ele é um cesto onde a sua principal função é colocar dentro dele a maior quantidade de carga elétrica possível. Carga elétrica que a gente conhece como Q. Agora, tudo isso tem um custo. Se eu quero armazenar a maior quantidade de carga, tem que ter um combustível para que isso aconteça, digamos assim. Para que esse capacitor funcione. Eu quero armazenar a maior quantidade de carga em função de quem? Essa é a pergunta. Por exemplo, quando eu falo sobre velocidade, ah, quando eu vou analisar um carro que é mais veloz, eu analiso aquele carro que ele percorre a maior distância em um menor tempo. Quando eu vou analisar a corrente elétrica é aquela que passa a maior quantidade de carga elétrica em um menor tempo. Então, o capacitor é um instrumento que armazena a maior quantidade de carga em um, em um menor o quê? Qual é a taxa? Qual é essa coisa que eu vou ter como parâmetro para que eu analise dois capacitores diferentes? Essa que é a ideia aqui. Bom, ah, eu gosto de pensar da ideia de que o capacitor ele é um grande empresário. O capacitor é um grande empresário. Bom, imagine numa grande empresa o que é mais vantajoso para um empresário. Numa empresa, o que é mais vantajoso é que um funcionário trabalhe pelo menor custo possível, né? Ah, e eu não estou fazendo nenhuma apologia, nada aqui. Estou dizendo que é mais vantajoso no sentido de lucro e tudo mais que o funcionário trabalhe por um menor custo possível para a própria empresa. Então, se eu fosse analisar aqui o capacitor como se fosse um empresário, digamos assim, então o maior capacitor ou para o melhor empresário, a melhor coisa para o empresário é que esse cara trabalhe, ou seja, que ele exerça um trabalho
sobre um menor custo possível. Tudo bem? Quanto maior o custo, pior é para o empresário. Quanto menor o custo, melhor é para o empresário. Então, a ideia que a gente tem que procurar aqui é qual é esse custo? Qual é esse custo que faz o capacitor funcionar? O que eu tenho que ceder para um capacitor para que ele funcione? Então, aqui a gente tem que entender como que eu ligo um capacitor. Igual a gente tentou entender como é que eu ligava um resistor, o que é necessário para que um resistor exista, para que um resistor funcione. É necessário que ele esteja sobre um circuito simples. E aqui é a mesmíssima coisa. Para um capacitor funcionar, é necessário que ele esteja sobre um circuito simples, ou seja, que ele tenha uma ligação direta com uma diferença de potencial. Eu tenho aqui uma diferença de potencial que vai me gerar um circuito, e nesse circuito eu vou colocar aqui o desenho geométrico do capacitor. O capacitor são nada mais, nada menos do que duas placas. O capacitor não é nada mais, nada menos do que duas placas, como se fosse a diferença de potencial, só que não há diferença de tamanho entre essas duas placas. Essas duas placas são perfeitamente idênticas. Esse é o desenho do capacitor. Esse é o desenho do capacitor. Ele é desenhado assim, com duas placas. Vou colocar aqui o nome C de capacitor. Aqui está passando uma corrente I, aqui embaixo tem uma diferença de potencial V. Bom, qual a ideia, pessoal? É que para o capacitor funcionar, esse capacitor precisa o custo dele é a diferença de potencial. Então, entendam, se eu estou dizendo que o melhor capacitor é aquele que consegue armazenar uma maior quantidade de carga, ou seja, realizar um tipo de trabalho, né, que é armazenar essa quantidade de carga, na nossa analogia. Agora eu descobri qual é o seu custo. Qual é o custo para que o capacitor funcione? Qual é o custo para que ele armazene quantidade de carga? O custo desse cara é a diferença de potencial. Então a fórmula do capacitor, ela é: o bom capacitor é aquele que consegue armazenar a maior quantidade de carga para uma menor diferença de potencial. Essa é a fórmula do capacitor. Essa é a fórmula do capacitor. E aí, para que vocês entendam, o formato geométrico do capacitor é o seguinte: é um capacitor, não é nada mais nada menos do que duas placas com espaço entre si, duas placas de mesmo tamanho com espaço entre si. Uma vai estar carregada positivamente e outra vai estar carregada negativamente. Isso vai possibilitar que entre elas passe um campo elétrico, né? Isso vai possibilitar que entre elas passe um campo elétrico. E aí, esse campo elétrico, essa diferença de potencial, vai gerar esse campo elétrico. E entre elas duas, vai haver então esse compartilhamento de cargas, esse armazenamento de carga elétrica. Então, é esse desenho geométrico que está feito aqui em cima. E é essa fórmula que explica o capacitor. Então, recapitulando, o resistor ele se utilizava da corrente para funcionar, ele gastava corrente, ou seja, ele gastava quantidade de energia. Agora, o capacitor tem um efeito contrário. O capacitor é um instrumento cuja função primordial é armazenar quantidade de energia, quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica que a gente chama de Q. Agora, tudo isso tem um custo. Para o capacitor funcionar, ele vai ter um custo. E aí eu fiz a relação, a análise, a analogia como um grande empresário. Se para o empresário o melhor é que um trabalhador trabalhe sobre o menor custo possível, então o capacitor ele vai funcionar da seguinte maneira. Se eu quero armazenar a maior quantidade de carga possível, isso é uma ação. Isso tem que vir sobre o menor custo possível. E que custo é esse para que o capacitor funcione? A diferença de potencial. Então aqui essa é a fórmula do capacitor. Bom, para que a gente saia daqui entendendo também coisas relacionadas à unidade, no Sistema Internacional de Medida, quantidade de carga é Coulomb e voltagem é V.
Então aqui a gente tem coulomb sobre voltagem, que dá origem a uma nova unidade. F de Faraday, de Michael Faraday, grande cientista na área de eletromagnetismo, eletrodinâmica e tudo mais. Então F de Faraday, tudo bem? É a unidade dos capacitores. E aí percebam, pessoal, essa que é a grande ideia aqui. Se eu tenho um capacitor, então, que a sua capacidade de armazenar carga, ou seja, a sua capacitância, ela é 100 Faraday. O que significa isso? Significa que caso eu esteja armazenando, caso eu esteja, ou melhor assim, vou fazer a seguinte análise contrária para que vocês consigam perceber isso. Eu tenho dois capacitores diferentes, eu quero analisar dois capacitores diferentes e eu quero pôr os dois capacitores para que eles armazenem 100 coulombs, ou seja, que a carga armazenada por eles seja 100 coulombs. E aí eu pego o capacitor 1, cuja que para que ele consiga armazenar 100 coulombs, eu preciso ceder para ele 10 volts. E aí eu pego um capacitor 2 que para que ele armazene esses 100 coulombs, eu preciso dar de combustível simplesmente 1 volt. E aí eu me pergunto qual dos dois capacitores é o melhor. Bom, o capacitor C1 ele consegue armazenar 100 coulombs para um combustível, para uma alimentação, para uma diferença de potencial de 10 volts. Enquanto o capacitor 2 ele consegue armazenar os 100 coulombs para uma única voltagem de 1 volt. Então, o capacitor C1 ele vai ter uma grandeza de 10 farad, enquanto o capacitor C2 vai ser medido com 100 farad, ou seja, a capacitância de C2 é maior que a capacitância de C1, ou seja, a capacidade de C2 de C2 de armazenar carga é maior que a capacidade de C1, porque para que eu armazene a mesma quantidade de carga em C2 eu precisei de uma menor diferença de potencial. Essa que é a ideia aqui dos capacitores, tudo bem? É isso que é importante que vocês entendam. Show? Só que aí entra aquela velha pergunta, tudo bem, Jonathan, mas aqui eu estou fazendo um circuito simples de novo. Eu tenho uma diferença de potencial V ligada a uma corrente, que essa corrente também vai estar ligada a esse armazenamento de carga elétrica. E isso tudo está ligado único e simplesmente, ou faz funcionar único e simplesmente um capacitor. Mas se eu tiver mais de um capacitor no meu sistema, como é que isso vai funcionar? Bom, isso é assunto para o nosso próximo vídeo e eu espero você lá.